Vivemos tempos em que o inimigo não se apresenta mais de forma óbvia. Ele não aparece com chifres e um tridente, como muitos imaginam. Em vez disso, ele se disfarça, vindo através de pessoas que, à primeira vista, parecem estar genuinamente preocupadas conosco, oferecendo ajuda e apoio. No entanto, Padre Alex Nogueira nos ensina a importância de discernir os verdadeiros motivos por trás dessas ações. Nem toda ajuda que vem até nós é boa. Às vezes, a ajuda que mais parece um favor é, na verdade, uma armadilha espiritual disfarçada de bondade. Em Mateus 7. A Bíblia nos alerta: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Este versículo nos lembra que nem toda pessoa que oferece ajuda tem intenções puras. Em muitas situações, a pessoa que se oferece para ajudar pode estar apenas tentando se posicionar para tirar algo de nós. Pode ser um passo muito pequeno que nos leva a um caminho perigoso. Sem que percebamos, Padre Alex nos lembra que o verdadeiro discernimento não é algo que vem facilmente. Muitas vezes, nossa mente natural não consegue perceber as intenções ocultas das pessoas ao nosso redor. No entanto, o Espírito Santo nos dá uma capacidade única de perceber quando algo não está certo. O desconforto espiritual que sentimos quando alguém está exagerando na ajuda ou quando sua presença nos causa um incômodo inexplicável não é mera coincidência. É o sistema de alerta de Deus em funcionamento, e devemos estar atentos a ele. Essa mensagem de Padre Alex é um convite a nos tornarmos mais vigilantes, mais atentos às ajudas que recebemos e a discernir o que está por trás delas. Não podemos simplesmente aceitar tudo o que nos é oferecido sem questionar, sem buscar a orientação de Deus. Devemos sempre verificar se essa ajuda é realmente para o nosso bem ou se está, de alguma forma, nos afastando do caminho que Deus preparou para nós. Padre Alex Nogueira nos ensina que, muitas vezes, o amor que se apresenta a nós parece ser genuíno, mas, na realidade, esconde intenções que não são para o nosso bem. O amor verdadeiro é aquele que não exige nada em troca, que nos impulsiona para mais perto de Deus e que, acima de tudo, respeita a nossa dignidade e liberdade. Já o amor falso se disfarça, tentando nos manipular, muitas vezes com palavras doces e gestos de cuidado que, na verdade, escondem um desejo de controle ou exploração. Em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo descreve o amor verdadeiro. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Este versículo é um lembrete claro de que o amor verdadeiro não visa o benefício próprio, mas busca sempre o bem do outro. O amor que realmente vem de Deus não tem interesses pessoais. Ele é altruísta e busca a santificação do outro, sem segundas intenções. Muitas vezes, as pessoas podem se aproximar de nós com palavras de carinho, dizendo que estão ali para nos ajudar e apoiar, mas precisamos estar atentos
O amor verdadeiro não nos manipula. Ele não faz com que nos sintamos culpados ou responsáveis por agradar o outro o tempo todo. O amor genuíno respeita os limites e é sempre motivado pela bondade divina. Quando o amor vem de Deus, ele não nos diminui, mas nos eleva. Padre Alex enfatiza que, para discernir a diferença entre o amor verdadeiro e o falso, precisamos confiar em nosso discernimento espiritual. A Bíblia nos ensina a buscar a sabedoria que vem de Deus. Através da oração e da reflexão constante sobre os ensinamentos divinos. Não devemos deixar que o medo ou a insegurança nos cegue para os sinais de alerta que Deus coloca diante de nós. Devemos também aprender a reconhecer que, quando o amor é verdadeiro, ele não impõe nada, ele se expressa através da paciência, da gentileza e do respeito. O amor genuíno não exige sacrifícios que nos afastam de nossa paz interior e do propósito de Deus para nossas vidas. Se alguém, mesmo com boas intenções, tenta forçar uma proximidade ou nos convencer a fazer algo contra a nossa vontade, isso pode ser um sinal claro de manipulação disfarçada de amor. Padre Alex Nogueira nos ensina que, quando iniciamos novos relacionamentos, seja com amigos, colegas de trabalho ou até mesmo com pessoas da igreja, é fundamental ter discernimento. Nem todas as pessoas que cruzam o nosso caminho têm boas intenções. Muitas vezes, por trás de uma máscara de amizade e apoio, podem estar escondidos interesses que não são bons para nós. Por isso, é essencial aprender a distinguir entre relacionamentos saudáveis e aqueles que podem nos desviar do nosso propósito divino. Em Provérbios 12, Archileu, a Bíblia nos alerta: o justo é cauteloso com seus amigos, mas o caminho dos ímpios os leva à perdição. Este versículo nos lembra que devemos ser cuidadosos ao escolher as pessoas com as quais nos relacionamos, pois nossos amigos podem ter uma influência significativa sobre as nossas decisões e o nosso destino. A palavra de Deus nos ensina que, embora devamos amar todos, devemos também ser sábios ao confiar nosso coração e nossa vida a alguém. Padre Alex ressalta que, ao conhecer novas pessoas, devemos sempre buscar a orientação do Espírito Santo. Muitas vezes, nosso coração pode estar inclinado a aceitar alguém por causa de uma simpatia imediata, mas é necessário buscar discernir se essa pessoa realmente será uma bênção em nossa vida, ou se ela pode ser uma distração que nos afasta de Deus. A oração constante é a chave para mantermos essa proteção espiritual. Outro ponto importante que Padre Alex menciona é a necessidade de conhecer a fundo os valores e os princípios daqueles com quem escolhemos nos associar. Não podemos ser guiados apenas pelas palavras bonitas ou pelos gestos superficiais de gentileza. Precisamos observar as ações dessas pessoas, como elas lidam com os outros, se elas realmente vivem de acordo com os ensinamentos de Cristo. Relacionamentos que nos edificam devem ser baseados no respeito mútuo, na honestidade e na verdade. Deus nos deu a capacidade de discernir o bem e o mal, e esse discernimento é um presente que devemos cultivar.
Quando sentimos que algo não está certo, ou que a amizade ou parceria com alguém pode nos desviar do caminho de Deus, precisamos ter coragem de dar um passo atrás e perguntar ao Senhor se devemos seguir ou se devemos nos afastar em todas as nossas relações. O objetivo deve ser sempre glorificar a Deus e caminhar conforme a sua vontade. Padre Alex Nogueira nos ensina que a humildade é uma das virtudes mais preciosas que podemos cultivar em nossa vida. Ela nos ajuda a manter nossos corações e mentes abertos para a orientação de Deus, permitindo que Ele trabalhe em nós e através de nós. A humildade nos leva a reconhecer nossas fraquezas e limitações e, ao mesmo tempo, nos permite buscar a força que vem de Deus para superar nossos desafios. Em Filipenses 2. Sandals, Paulo nos orienta: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Este versículo nos mostra que a verdadeira humildade não é apenas uma questão de não se vangloriar, mas de colocar o bem do outro acima do nosso próprio. Quando vivemos em humildade, conseguimos enxergar o valor das pessoas ao nosso redor e respeitar seus limites, sem buscar manipular ou controlar. Padre Alex destaca que a humildade também está diretamente ligada ao autoconhecimento. Quando nos conhecemos de verdade, com todas as nossas qualidades e falhas, podemos agir com mais sabedoria nas nossas decisões e nas nossas relações. O autoconhecimento nos permite discernir o que é bom para nós e o que nos afasta do propósito de Deus para nossas vidas. Ele nos ensina a reconhecer nossas fraquezas e, ao mesmo tempo, nos fortalece para superar os desafios que surgem em nosso caminho. Ao contrário do que muitos pensam, a humildade não é um sinal de fraqueza, mas de força. Ela nos permite agir com bondade e compaixão, sem buscar reconhecimento ou aprovação dos outros. Humildade é reconhecer que não somos superiores a ninguém e que, sem a graça de Deus, não somos nada. Quando agimos com humildade, nos tornamos mais semelhantes a Cristo, que, apesar de ser o Filho de Deus, viveu uma vida de serviço e sacrifício por amor a nós. Portanto, Padre Alex nos convida a cultivar a humildade e a praticar o autoconhecimento como uma forma de nos proteger das influências negativas ao nosso redor. Só com um coração humilde e uma mente disciplinada podemos distinguir as verdadeiras intenções das pessoas e evitar ser manipulados por aquelas que buscam apenas nos prejudicar. Devemos sempre estar atentos à nossa própria atitude, buscando sempre ser mais semelhantes a Cristo, que é o modelo perfeito de humildade e serviço. Padre Alex Nogueira nos ensina que, para protegermos nossa vida espiritual, é fundamental estar conectado a uma comunidade cristã sólida e ter um relacionamento constante com o nosso Padre espiritual, a Igreja, em sua sabedoria. Nos oferece a orientação necessária para caminharmos no caminho da fé. E essa comunhão é uma proteção contra as influências negativas que podem nos desviar do nosso propósito em Cristo. En Atos 2. Sichado Sichiti.
A Bíblia descreve a vida dos primeiros cristãos, que viviam em comunidade, partilhando suas posses, orando juntos e crescendo na fé. Este é um modelo que Padre Alex nos convida a seguir. A vida comunitária não é apenas uma prática religiosa, mas uma proteção espiritual. Quando estamos cercados de pessoas que compartilham a mesma fé, podemos nos apoiar mutuamente, orar uns pelos outros e corrigir-nos com amor. A verdadeira comunidade cristã é um lugar de refúgio e fortalecimento, onde podemos crescer na fé e no amor a Deus. Além disso, o relacionamento com o nosso Padre espiritual é uma das maiores bênçãos que podemos ter. O Padre não é apenas um líder religioso, mas também um guia espiritual que nos ajuda a discernir a vontade de Deus em nossas vidas. Em Hebreus 13, Srti, somos instruídos, obedeçam aos seus líderes espirituais e sujeitem-se a eles, pois eles zelam por vocês como aqueles que terão de prestar contas. Esta passagem nos lembra que os padres são dados por Deus para cuidar de nós. E é nossa responsabilidade ouvir seus conselhos e buscar sua orientação espiritual. Padre Alex enfatiza que a relação com o padre espiritual deve ser baseada em confiança e respeito mútuo. Muitas vezes, podemos pensar que temos todas as respostas por nós mesmos, mas é importante reconhecer que precisamos de orientação, especialmente quando estamos enfrentando dificuldades espirituais. Um bom padre espiritual é alguém que nos guia com sabedoria, que nos ensina a verdadeira doutrina e que nos auxilia a discernir a vontade de Deus em cada decisão que tomamos. Estar em uma comunidade cristã forte e ter um relacionamento próximo com um padre espiritual nos ajuda a manter o equilíbrio emocional e espiritual, evitando que sejamos facilmente manipulados por influências externas, com o apoio da Igreja e de um guia espiritual. Podemos caminhar com confiança, sabendo que não estamos sozinhos em nossa jornada de fé. Padre Alex Nogueira nos alerta que, em nosso mundo cada vez mais conectado, as relações à distância podem ter um impacto significativo em nossa vida espiritual. Com o uso das redes sociais e outras formas de comunicação online, temos acesso a muitas pessoas e informações. Mas nem todas essas influências são positivas. Às vezes, podemos ser seduzidos por palavras bonitas ou pela aparência de amizade, sem perceber que estamos permitindo a entrada de manipulações espirituais que podem nos desviar do caminho de Deus. Em 1 Coríntios 15, Sanchesan, a Bíblia nos diz: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Este versículo nos lembra da importância de escolher cuidadosamente as pessoas com quem nos relacionamos, especialmente aquelas com quem interagimos virtualmente. As redes sociais muitas vezes dão uma falsa sensação de proximidade, mas podemos nos esquecer de que, por trás da tela, há intenções que nem sempre são claras. Padre Alex nos aconselha a ser cautelosos com as amizades virtuais e com as pessoas que tentam influenciar nossas opiniões e decisões à distância. Muitas vezes, essas influências vêm disfarçadas de conselhos ou apoio,
mas podem ter a intenção de nos afastar da nossa fé e de nossa comunidade. Devemos ser sensíveis ao Espírito Santo, que nos dá discernimento para perceber se uma pessoa ou relação está nos ajudando a crescer espiritualmente ou nos conduzindo para longe de Deus. Além disso, Padre Alex ressalta que é importante lembrar que nossas verdadeiras amizades e relações de fé devem estar enraizadas na comunhão com a Igreja e com aqueles que compartilham nossa fé pessoalmente. Embora as conexões virtuais possam ser úteis, elas nunca devem substituir a convivência real com a comunidade de fé. A presença física de irmãos e irmãs em Cristo é essencial para o nosso crescimento espiritual, pois é através da interação e do apoio mútuo que fortalecemos a nossa caminhada com Deus. Por isso, é essencial que, ao nos relacionarmos à distância, seja por mensagens ou redes sociais, busquemos sempre a orientação divina. Devemos discernir se essas relações estão sendo verdadeiramente edificantes ou se estão nos afastando de nossa missão e propósito em Cristo. O discernimento e a oração constante são fundamentais para garantir que não sejamos enganados por influências que não vêm de Deus. Padre Alex Nogueira nos ensina que, em um mundo cheio de distrações e desafios, a nossa confiança deve estar firmemente colocada em Deus, acima de qualquer pessoa ou circunstância. Muitas vezes, nos sentimos tentados a confiar mais em outras pessoas do que em Deus, especialmente quando buscamos respostas para nossas questões ou apoio para nossas lutas. No entanto, é fundamental lembrar que a confiança em Deus é a única que nunca nos decepcionará, pois Ele é fiel e sempre cumpre as suas promessas. Em Provérbios 3, o Daulieu, encontramos a seguinte orientação: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Este versículo nos ensina que não podemos confiar em nossa própria sabedoria ou no julgamento humano. Devemos confiar completamente em Deus e reconhecer que Ele tem o melhor plano para a nossa vida. Mesmo quando não entendemos todas as circunstâncias, Padre Alex ressalta que, quando colocamos nossa confiança em Deus, não estamos apenas buscando conforto emocional, mas estamos também entregando nossas vidas à Sua vontade soberana. A confiança em Deus é um ato de fé, onde escolhemos acreditar que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo que o caminho pareça incerto ou difícil. Muitas vezes, a solução para os nossos problemas não será imediata ou óbvia, mas a confiança em Deus nos dá a paz necessária para seguir em frente, confiantes de que Ele nos guiará. É importante lembrar que a confiança em Deus não significa que não enfrentaremos dificuldades. Pelo contrário, Jesus nos alertou que no mundo teremos aflições, mas Ele também nos garantiu que podemos ter paz. Nele, João 16. Saint-Saëns, a confiança em Deus nos dá a força para perseverar, sabendo que Ele está conosco em todas as circunstâncias, nos dando a sabedoria e a direção necessárias para superar qualquer desafio. Portanto, Padre Alex nos convida a refletir sobre onde estamos colocando nossa confiança
estamos confiando em Deus acima de tudo? Ou estamos buscando nossa segurança em fontes temporárias e instáveis, quando colocamos nossa confiança em Deus? Estamos firmes em Sua proteção e em Seu plano para a nossa vida. E nada neste mundo pode nos abalar. Padre Alex Nogueira nos ensina que as palavras têm um poder imenso. Elas podem edificar ou destruir. E, muitas vezes, não nos damos conta do impacto que nossas palavras têm sobre nós mesmos e sobre os outros. A Bíblia nos alerta várias vezes sobre o poder da língua e como ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Nossa linguagem deve refletir a verdade de Deus e promover a paz, o amor e a sabedoria. M. Tiago Tsh. Uda olhou. Encontramos um ensinamento profundo. Assim também a língua é um fogo, um mundo de maldade. Ela contamina todo o corpo, incendeia o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Tiago nos lembra do grande poder destrutivo que a língua pode ter se não for controlada. Uma palavra mal colocada pode causar danos irreparáveis, afetando relacionamentos, amizades e até a nossa própria paz de espírito. Por isso, é essencial estarmos atentos ao que falamos e às intenções por trás de nossas palavras. Padre Alex enfatiza que, como cristãos, devemos usar nossa língua para edificar, para abençoar e para transmitir a mensagem de esperança e amor de Deus. Nossa palavra deve ser uma ferramenta para trazer cura, restauração e encorajamento, e não para espalhar fofocas, calúnias ou palavras destrutivas. A oração constante é uma forma de nos mantermos vigilantes sobre as palavras que saem de nossa boca. Quando estamos em comunhão com Deus, Ele nos dá a sabedoria para falar o que é certo no momento certo. Ele também nos lembra que as palavras podem refletir o que está no nosso coração. Em Mateus 12, assim, Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio do amor de Deus, nossas palavras serão cheias de graça e verdade, mas se permitirmos que a amargura, o rancor e a inveja ocupem o nosso coração, isso se refletirá em nossas palavras. Portanto, é importante purificar o nosso coração através da oração e da meditação na Palavra de Deus. Padre Alex nos desafia a avaliar nossas palavras diárias. Estamos usando nossa língua para glorificar a Deus e abençoar os outros? Ou estamos permitindo que palavras negativas e destrutivas dominem nossa comunicação? Quando nos comprometemos a usar nossas palavras com sabedoria, nos tornamos mais semelhantes a Cristo, que usou suas palavras para curar, ensinar e salvar. Padre Alex Nogueira nos alerta que vivemos em um mundo cheio de influências negativas que podem nos desviar do caminho de Deus. Essas influências podem vir de diferentes fontes de pessoas ao nosso redor, de mídias sociais, de ambientes tóxicos ou até mesmo de nossos próprios pensamentos. Quando permitimos que essas influências tomem conta de nossas vidas, corremos o risco de perder a nossa paz, o nosso propósito e a nossa conexão com Deus. Em 1 Coríntios 15. Sanche-san, a Bíblia nos ensina: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes.
Este versículo nos lembra da importância de escolhermos cuidadosamente com quem nos associamos. As pessoas com quem passamos nosso tempo têm um impacto direto sobre quem somos e sobre como pensamos. Se nos cercarmos de pessoas que vivem em conformidade com os princípios de Deus, isso fortalecerá nossa fé e nosso compromisso com Ele. No entanto, se escolhemos nos associar com aqueles que promovem comportamentos contrários aos ensinamentos de Cristo, podemos ser facilmente influenciados e nos afastar do nosso propósito divino. Padre Alex enfatiza que, além das pessoas, também precisamos estar atentos às influências de ambientes e mídias, às redes sociais, a televisão e até as músicas que ouvimos podem moldar nossos pensamentos e atitudes, muitas vezes de forma sutil. Devemos ser vigilantes sobre o que consumimos, pois o que entra em nossa mente tem o poder de afetar o que sai da nossa boca e o que fazemos em nossas vidas, para nos protegermos dessas influências negativas. Padre Alex nos convida a buscar a sabedoria de Deus em todas as situações. Precisamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude a discernir o que é bom e o que não é, para que possamos manter nossos corações e mentes puros. O Espírito Santo nos dá discernimento para perceber quando algo está tentando nos afastar de Deus. E devemos confiar nesse aviso divino. Além disso, Padre Alex nos lembra que a verdadeira proteção está em viver em obediência aos ensinamentos de Cristo. Quando vivemos de acordo com a palavra de Deus, nossas decisões se tornam mais alinhadas com sua vontade, e somos protegidos das armadilhas que o inimigo tenta colocar em nosso caminho. A oração diária e a leitura da Bíblia são ferramentas poderosas que nos ajudam a permanecer firmes em nossa fé e a evitar influências negativas. Portanto, devemos ser diligentes em manter uma vida saudável e edificante, cercada de boas influências e protegida de tudo o que possa nos afastar de Deus. Como disse São Paulo em Filipenses 4:8, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Devemos focar nossa mente nessas coisas, para que nossa vida seja sempre dirigida por Deus. Padre Alex Nogueira nos ensina que viver a fé não se limita aos momentos de oração ou aos cultos religiosos. A verdadeira prática da fé deve se refletir em todas as áreas da nossa vida, incluindo o trabalho e a família. Essas duas áreas, que ocupam grande parte do nosso tempo, são oportunidades diárias para sermos luz e exemplo do amor de Deus, transformando não apenas nossas ações, mas também as vidas das pessoas ao nosso redor. Em Colossenses 3, Archsan, a Bíblia nos orienta: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Este versículo nos ensina que, independentemente do que façamos, devemos sempre trabalhar com dedicação e excelência, como se estivéssemos fazendo para Deus, seja em nosso emprego, nos estudos ou em qualquer tarefa diária. O nosso trabalho deve ser um reflexo de nossa devoção a Deus. Quando trabalhamos com esta mentalidade,
transformamos o ambiente ao nosso redor, tornando-o mais agradável, mais justo e mais alinhado com os princípios de Deus. Padre Alex destaca que o trabalho não deve ser visto apenas como uma obrigação, mas como uma vocação. Quando entendemos que o trabalho é uma oportunidade de servir a Deus e aos outros, nossa atitude muda completamente. O trabalho se torna um campo missionário, onde podemos ser testemunhas de Cristo através de nossa ética, nossa atitude e nosso caráter. Ele nos encoraja a ser exemplos de honestidade, integridade e compaixão em tudo o que fazemos. Na família, a fé também deve ser o alicerce de todos os relacionamentos. A convivência diária com os familiares, principalmente com o cônjuge e os filhos, é uma oportunidade para viver os ensinamentos de Cristo de forma prática e amorosa. Em Efésios 5, Paulo nos ensina: maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Esse amor sacrificial e incondicional é o modelo de como devemos tratar uns aos outros dentro da nossa casa. Assim como Cristo ama a Igreja, devemos amar nossa família com paciência, respeito e cuidado. Padre Alex também nos lembra que, em momentos de dificuldade, é a fé que nos sustenta em meio aos desafios do trabalho ou nas dificuldades familiares. A oração e a confiança em Deus são essenciais para manter a paz e a harmonia. Quando colocamos Deus no centro de nossa vida familiar e profissional, encontramos forças para superar as dificuldades e para continuar avançando com esperança e confiança em seu plano. Portanto, viver a fé no trabalho e na família significa fazer de cada momento uma oportunidade para honrar a Deus, seja no campo profissional ou em casa. Devemos sempre lembrar que somos representantes de Cristo e que nossas ações devem refletir seu amor e sua verdade. Padre Alex Nogueira nos ensina que, para uma vida de fé sólida e duradoura, é fundamental que estabeleçamos metas espirituais claras e bem definidas, assim como no mundo profissional e pessoal, onde as metas nos ajudam a direcionar nossas ações e a alcançar nossos objetivos. Na vida espiritual, ter uma visão clara do que queremos alcançar nos aproxima mais de Deus e nos torna mais focados em nossa missão cristã. Em Filipenses 3, Paulo nos exorta: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Este versículo nos ensina a importância de ter um objetivo espiritual, um alvo para o qual nos dirigimos. O prêmio dessa caminhada é o relacionamento profundo com Deus e a vivência plena de sua vontade para a nossa vida. Mas, para alcançar esse prêmio, é necessário fazer um esforço contínuo, esquecer o passado e avançar com determinação. Padre Alex destaca que, ao estabelecermos metas espirituais, devemos ser realistas e humildes. Precisamos ter a consciência de que, como seres humanos, falharemos em alguns momentos, mas a graça de Deus é suficiente para nos levantar e continuar,
As metas espirituais não se tratam de perfeição ou de cumprir uma lista de tarefas, mas sim de aproximar-nos mais de Deus a cada dia, de crescer em fé, amor, sabedoria e compaixão. Para definir essas metas, é importante começar com pequenas ações diárias. Isso pode incluir aumentar o tempo de oração, dedicar mais tempo à leitura da Bíblia, servir aos outros com mais disposição ou praticar a paciência nas dificuldades. Padre Alex nos ensina que não precisamos esperar grandes ocasiões ou mudanças drásticas para começar. O caminho espiritual é feito de pequenos passos. E é nos detalhes cotidianos que a transformação acontece. O autoconhecimento também é essencial ao estabelecer metas espirituais. Precisamos refletir sobre nossa vida, nossas dificuldades e nossas virtudes. Onde precisamos crescer, onde Deus quer nos transformar. A oração de discernimento é uma poderosa ferramenta para sabermos qual direção tomar. Quando buscamos a orientação de Deus, Ele nos revela os passos certos a seguir, e Sua palavra se torna luz para nossos caminhos. Salmo 119. Ibalinho. Padre Alex nos lembra que as metas espirituais devem sempre ser voltadas para a glória de Deus e para o bem do próximo. Nossas ações não devem ser movidas pelo ego ou pela busca de reconhecimento, mas sim pela vontade de agradar a Deus e servir aos outros com amor. Assim, nossa caminhada espiritual se torna mais profunda, mais verdadeira e mais alinhada com o coração de Cristo. Padre Alex Nogueira nos ensina que a vida cristã não é isenta de dificuldades. Ao contrário, muitas vezes, os desafios e as adversidades são usados por Deus para nos fortalecer e nos moldar à imagem de Cristo. Como cristãos, não devemos esperar uma vida sem problemas, mas aprender a lidar com as dificuldades, de maneira que nos aproxime mais de Deus e nos ajude a crescer espiritualmente. Em Tiago 1, Ardalsã, a Bíblia nos orienta, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, sem faltar em coisa alguma. Este versículo nos ensina que as dificuldades não são apenas algo a ser suportado, mas uma oportunidade para crescermos na fé. A perseverança nas dificuldades nos leva a um amadurecimento espiritual, tornando-nos mais fortes e mais dependentes de Deus. Padre Alex nos lembra que, quando enfrentamos desafios, é importante mantermos o foco em Deus e não nas circunstâncias. Quando nos deparamos com dificuldades, podemos facilmente nos desesperar ou ficar focados no problema. Mas é nesses momentos que mais precisamos confiar na soberania de Deus. Ele está no controle de todas as situações, e nada acontece sem a sua permissão. A fé não é somente acreditar em Deus quando tudo vai bem, mas confiar nele em meio às tempestades da vida. Além disso, Padre Alex destaca a importância da oração constante durante os momentos difíceis. Quando oramos, não apenas colocamos nossas preocupações diante de Deus, mas também buscamos sua paz e sabedoria para lidar com a situação. A oração
nos conecta com o Senhor e nos fortalece para enfrentar qualquer adversidade. Não importa quão grande seja o desafio, Deus está sempre conosco, oferecendo seu consolo, sua direção e sua graça suficiente para nos ajudar a superar. Em Romanos 8, Archibá, Paulo nos lembra: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este versículo nos assegura que, mesmo nas dificuldades, Deus está trabalhando em nosso favor. Ele usa até as situações mais difíceis para o nosso bem e para cumprir o seu propósito em nossas vidas. Precisamos confiar que Ele sabe o que é melhor para nós e que cada desafio tem um propósito divino. Portanto, quando enfrentarmos dificuldades, Padre Alex nos convida a olhar para elas com uma nova perspectiva. Em vez de nos desesperarmos, devemos enxergá-las como uma oportunidade para crescer em fé e confiança em Deus. Ele é fiel para nos dar a vitória. E, ao final, veremos sua mão de amor e cuidado em cada situação. Padre Alex Nogueira nos ensina que a oração é a chave para uma vida espiritual saudável e forte. Sem uma comunicação constante com Deus, é fácil nos perdermos nas distrações do mundo e nas dificuldades da vida. A oração diária não é apenas uma prática religiosa, mas uma necessidade para mantermos nossa alma alimentada e nossa fé fortalecida. Através da oração, nos conectamos com o coração de Deus e recebemos direção, paz e forças para enfrentar o dia a dia. Em Filipenses 4, Laudato, a Bíblia nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esse versículo nos ensina que a oração deve ser uma prioridade em nossa vida, especialmente em tempos de ansiedade e preocupação. Quando oramos, entregamos nossas aflições a Deus e recebemos a paz que só Ele pode dar. Padre Alex destaca que a oração diária nos ajuda a manter nossa mente e coração focados em Deus. Não importa o quão ocupado seja o nosso dia, devemos reservar um tempo para estar com o Senhor. A oração não precisa ser longa ou complicada, mas deve ser sincera e vinda do coração. Pode ser uma oração de agradecimento, um pedido de orientação, ou simplesmente um momento para estar em silêncio na presença de Deus, ouvindo sua voz. Alem disso. A oração diária é uma forma de fortalecer nosso relacionamento com Deus. Assim como em qualquer relacionamento, a comunicação é essencial para que ele cresça e se aprofunde. Quanto mais oramos, mais nos conhecemos e mais nos aproximamos de Deus. Padre Alex nos lembra que a oração não é apenas pedir algo a Deus, mas também buscar sua vontade e aprender a ouvir sua voz. Quando oramos, abrimos espaço para que Deus nos molde e nos transforme conforme sua vontade. Em Mateus 6, leu: Jesus nos ensina: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta,
Ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Aqui. Jesus nos ensina sobre a importância da intimidade na oração. A oração não é um espetáculo para os outros, mas um momento íntimo entre nós e Deus. É nesse lugar secreto que encontramos força, consolo e direção para a nossa vida. Portanto, Padre Alex nos convida a estabelecer a oração diária como um hábito essencial em nossa vida. Não devemos esperar pelos momentos difíceis para orar, mas devemos fazer da oração uma prática constante, um tempo diário para nos conectar com o Senhor e renovar nossa fé. A oração é a chave para vivermos uma vida plena em Cristo, em constante comunhão com Ele. Padre Alex Nogueira nos ensina que a humildade é uma virtude essencial para qualquer cristão e é uma qualidade que devemos cultivar. Não importa se estamos vivendo momentos de sucesso ou enfrentando dificuldades. Em uma sociedade que muitas vezes exalta o orgulho e a autossuficiência, a humildade se torna um testemunho poderoso da presença de Cristo em nossa vida. Viver com humildade não significa se diminuir ou deixar de reconhecer as próprias conquistas, mas sim compreender que tudo o que temos e tudo o que somos vem de Deus. E é para Ele que devemos dar toda a honra e glória em 1 Pedro 5. Leu. A Bíblia nos orienta: humilhai-vos. Portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Esse versículo nos lembra que a verdadeira exaltação vem de Deus e não dos homens. Quando colocamos nossa confiança em Deus e nos humilhamos diante dele, Ele nos exalta no momento certo, de acordo com sua vontade. Não devemos buscar o reconhecimento humano, mas viver de forma que glorifique a Deus em todas as nossas ações. Padre Alex nos lembra que a humildade também é fundamental para manter o equilíbrio emocional e espiritual em momentos de sucesso. Quando alcançamos algo significativo, seja no trabalho, na família ou em qualquer outra área, é fácil cair na tentação de nos orgulharmos de nossas conquistas. No entanto, a humildade nos impede de cair no egoísmo e na vaidade. Ao reconhecer que Deus foi a fonte de nossas vitórias, somos mais gratos e mais dispostos a compartilhar nossas bênçãos com os outros. Além disso, Padre Alex nos ensina que, mesmo nas dificuldades, a humildade é a chave para manter a paz interior. Quando enfrentamos momentos difíceis, é fácil nos sentirmos derrotados ou enfraquecidos. No entanto, é nesses momentos que a humildade nos permite reconhecer nossa dependência total de Deus. A humildade nos ensina a pedir ajuda, a buscar a orientação de Deus e a nos entregar à sua vontade, sabendo que Ele está conosco em todos os momentos, tanto nos bons quanto nos maus. Em Lucas 18, Jesus ensina que todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Esse princípio nos lembra em Deus, a humildade é mais valiosa do que o orgulho. Quando nos humilhamos diante de Deus e reconhecemos nossa total dependência dele, Ele nos exalta e nos abençoa, pois Ele vê nossos corações. Portanto,
Padre Alex nos convida a refletir sobre nossa atitude diante de Deus. Estamos vivendo com humildade, reconhecendo que Ele é a fonte de todas as nossas bênçãos, seja no sucesso ou nas dificuldades. A humildade é a chave para mantermos nossos corações abertos para Deus e para vivermos de acordo com a Sua vontade. Devemos cultivar a humildade não apenas nas vitórias, mas também nos momentos de provação, pois é através dela que encontramos verdadeira paz e crescimento espiritual. Padre Alex Nogueira nos ensina que a verdadeira transformação espiritual acontece quando tomamos a decisão consciente de viver conforme a vontade de Deus. Essa decisão não é apenas um momento de inspiração, mas uma escolha diária, um compromisso com a verdade e com os ensinamentos de Cristo. Viver segundo a vontade de Deus exige que deixemos para trás nossas próprias vontades e nos entreguemos à direção divina, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Em Romanos 12. A Bíblia nos instrui: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este versículo é claro ao nos chamar para uma renovação interior, para que possamos discernir e viver conforme a vontade de Deus, sem nos deixar levar pelos padrões do mundo. A transformação começa na mente e no coração. E, à medida que nos entregamos a Deus, Ele nos orienta para o caminho que Ele preparou para nós. Padre Alex destaca que, muitas vezes, a vontade de Deus pode parecer contrária ao que o mundo espera de nós. O mundo nos incentiva a seguir nossos próprios desejos e buscar sucesso, poder e prazer. Mas Cristo nos chama a um caminho de humildade, serviço e sacrifício. Viver conforme a vontade de Deus exige coragem, especialmente quando essa vontade nos leva por um caminho mais difícil ou menos popular. No entanto, como cristãos, somos chamados a viver para agradar a Deus, não ao mundo. A decisão de viver segundo a vontade de Deus também envolve confiar em sua sabedoria e no seu plano. Mesmo quando não conseguimos entender completamente os desafios que enfrentamos, Deus, em sua infinita bondade, tem um plano perfeito para cada um de nós, e podemos confiar que Ele nos guiará com sabedoria. Em Jeremias 29, Deus nos fala: porque sou eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Podemos descansar nessa promessa e viver com confiança, sabendo que Deus está cuidando de tudo. Padre Alex nos lembra que viver segundo a vontade de Deus não é um ato de força humana, mas uma resposta ao seu amor. Deus nos ama de tal maneira que Ele deseja o melhor para nós. E, ao seguir sua vontade, encontramos a verdadeira paz e realização. Quando nos entregamos totalmente a Ele, nos tornamos instrumentos de sua vontade, espalhando o seu amor e a sua verdade no mundo. Portanto, a decisão de viver conforme a vontade de Deus é a escolha mais importante que podemos fazer. Ela define nosso propósito,
nosso destino e nosso relacionamento com Deus, ao tomarmos essa decisão, devemos fazer dela uma prioridade em nossas vidas diárias, confiando em Deus para nos guiar em cada passo. Ele nunca nos abandona e sempre nos dá a graça para seguir seu caminho. Mesmo nos momentos de dificuldade, Padre Alex Nogueira nos ensina que, ao longo de nossa jornada espiritual, somos constantemente desafiados a discernir entre as influências verdadeiras e falsas que nos cercam. No entanto, ao tomarmos as decisões certas e permanecermos firmes na fé, podemos garantir que as influências espirituais que nos afetam sejam aquelas que nos aproximam de Deus e não aquelas que buscam nos enganar ou afastar do seu propósito. O autoconhecimento também é essencial ao estabelecer metas espirituais. Precisamos refletir sobre nossa vida, nossas dificuldades e nossas virtudes, onde precisamos crescer, onde Deus quer nos transformar. A oração de discernimento é uma poderosa ferramenta para sabermos qual direção tomar. Quando buscamos a orientação de Deus, Ele nos revela os passos certos a seguir, e sua palavra se torna luz para nossos caminhos. Salmo 119. Ibalinhu, a armadura de Deus é a nossa proteção contra essas influências negativas e enganosas. Padre Alex destaca que, para combater as influências espirituais enganosas, precisamos estar espiritualmente preparados. Isso significa não apenas conhecer a palavra de Deus, mas também aplicar seus ensinamentos em nossa vida cotidiana, a oração constante, o estudo da Bíblia e a comunhão com os irmãos na fé são as ferramentas essenciais para fortalecer nossa fé e discernimento. Ao nos alimentarmos espiritualmente, nos tornamos mais sensíveis à ação do Espírito Santo, que nos guia e nos ajuda a perceber quando algo ou alguém está tentando nos desviar do caminho da verdade. Alain Dissa, Padre Alex, enfatiza que precisamos estar atentos às armadilhas do inimigo, que muitas vezes se disfarçam de boas intenções. O inimigo pode se apresentar como um anjo de luz, oferecendo favores e promessas que parecem boas à primeira vista, mas que têm o objetivo de nos afastar de Deus. Devemos ser sábios e vigilantes, sempre buscando a direção de Deus e não nos deixando enganar por aparência ou palavras convincentes. A vitória sobre essas influências espirituais enganosas vem do nosso compromisso diário com Deus. Quando permanecemos firmes na fé e confiamos plenamente em sua direção, Ele nos protege e nos dá a vitória. Em 1 João 4. Lemos: Filhinhos, vós sois de Deus, e já os vencestes, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Essa vitória é garantida não por nossa força, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Padre Alex nos convida a refletir sobre como estamos reagindo às influências ao nosso redor. Estamos permitindo que o Espírito Santo nos guie e nos proteja, ou estamos cedendo às pressões do mundo e ao engano espiritual? A vitória sobre as influências espirituais enganosas só é possível quando decidimos permanecer firmes em Cristo, com a confiança de que Ele nos capacita a vencer.